Companheiros em Cristo, é chegado o momento de nós iniciarmos mais uma vez a nossa tarefa da noite. Vamos iniciá-la com o pensamento do Chico Xavier. Estamos todos sustentados pelo amor infinito, nos braços invisíveis de Deus. E é com essa certeza que nós vamos iniciar a nossa tarefa da noite, pedindo a todos nós que nos estejamos entrelaçados pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e voltados unicamente para Deus. Pois vamos fazer a nossa prece inicial com a nossa irmã Rosa Santana, que essa prece possa envolver a todos nós no amor e na luz maior do nosso Pai do céu. Boa noite, queridos irmãos. Neste momento, vamos clamar o nosso Senhor Jesus Cristo para estar conosco nessas atividades desta noite. Pedimos, Mestre, a sua presença e da espiritualidade amiga, para que possa nos abençoar, nos orientar e nos ajudar a fazer um trabalho que possamos elevar até os entes queridos em seus lares, em todos os locais do planeta Terra, a sua paz, a sua luz. Em especial, pedimos a espiritualidade que neste momento possa visitar a todos os irmãos do planeta Terra que estão passando pela experiência do coronavírus. Pedimos, Mestre, que os abençoe, fortaleça os médicos, as equipes, os funcionários, a todos aqueles que estão de forma direta ou indiretamente ajudando o próximo. Abençoai os nossos lares, os nossos entes queridos encarnados e desencarnados, que na noite de hoje possamos, Senhor, ser o seu exemplo, a sua edificação, o seu bem maior. Que nas palavras do nosso Evangelho possa trazer a todos os irmãos, a todo aquele que sofre, passa pela dor, pela tristeza, pela melancolia, o bálsamo do seu amor, o bálsamo da sua luz. Em nome de Deus, em nome da Virgem Maria, queremos dar por aberta as atividades desta noite, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em as tentações, livra-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, nós agradecemos por essa oportunidade. Boa noite a todos, boa noite, irmãos encarnados, aos nossos irmãos desencarnados também que aqui estão presentes. O comentário do Evangelho da noite de hoje é capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o bem e o mal sofrer. É o item 18, escrito por Lacordaire, em Havre, 1863. E coincidentemente foi parte da prece do nosso irmão ao final, quando disse para nós aqui sobre o bem e o mal sofrer. Que bem-aventurados são os aflitos, porque deles é o reino dos céus, conforme foi dito aqui para nós. E quem de nós não sofre aqui na Terra? Qual de nós passa uma encarnação, uma vivência toda, sem ter um sofrimento, sem ter uma tristeza, algum dissabor na vida, sem ter algum dia derramado uma lágrima por algum motivo, por uma perda de um ente querido, pela perda de um trabalho ou
pela perda de algo que nos era caro, que nós tínhamos afetividade. Sofrimento, ele é inerente a nós, humanos. Nós ainda precisamos passar pelo sofrimento, porque não aprendemos ainda também a seguir as leis divinas, as leis morais. Enquanto nós ainda burlarmos algumas regras, enquanto ainda não conseguirmos seguir os ensinamentos do Cristo, vamos incorrer em algumas tristezas, em alguns sofrimentos, vamos permitir que a infelicidade nos visite, porque nós ainda a buscamos onde ela não está. Nós ainda buscamos a felicidade, a paz, a tranquilidade, o equilíbrio nas coisas efêmeras, naquilo que é passageiro na vida. E o que é passageiro são os bens materiais, são aquelas sensações momentâneas que nós temos de felicidade. Mas logo que passa, às vezes, dependendo do nosso equilíbrio psíquico, do nosso conhecimento, do nosso adiantamento moral, nos entregamos às depressões, nos entregamos às frustrações, a revoltas. Então, porque ali não era o fundamento da nossa felicidade. Se nós nos deixamos levar pelas conquistas momentâneas, materiais, e as perdemos, e não entendemos que aquilo é passageiro, ainda não aprendemos o desapego, podemos sofrer com isso também, porque ainda estamos num mundo de provas e expiações, embora em transição, mas ainda estamos nesta condição. E muitas das provas que nós suportamos hoje, por mais difíceis que sejam, têm um propósito de ser, têm um ensinamento para nossas vidas. E conforme esse capítulo retrata sobre as aflições, vencer essas aflições não é uma lição fácil. Tanto que nós reencarnamos por várias vezes, temos múltiplas existências em roupagens diferentes, mas carregando a mesma essência, para aprendermos a suportar estas aflições, para não provocarmos novas aflições, para não acarretarmos novas dívidas e para ascendermos ainda mais rápido, para elevarmos o nosso espírito mais rapidamente, para que consigamos a iluminação para o nosso espírito, para que tenhamos a salvação, que é a iluminação, que é esta elevação que nós precisamos para evoluirmos, para lapidarmos estas arestas que ainda trouxemos, arraigadas no egoísmo, arraigadas no orgulho, e que muitas vezes, por conta desse orgulho, é que nós caímos, que nós sofremos, entristecemos, revoltamos e damos um passinho atrás, atrasamos um pouquinho a nossa evolução. Então, nós não vamos ficar isentos do sofrimento, mas podemos passar bem pelo sofrimento. Não é porque nós somos aflitos, vamos ter o reino dos céus, que nós vamos merecer todos os louros. Sejamos merecedores a partir do momento em que temos a fé, a partir do momento em que temos a confiança em Deus, que nós não estamos sozinhos. Assim nós passamos melhor pelas turbulências, pelas provações da vida, com coragem. O desencorajamento, conforme nós temos aqui, é uma falta. E Deus nos dá a todo momento a convicção de que nós estamos acompanhados, nós não estamos sós. Nós estamos enfrentando diversas batalhas.
Nós estamos percorrendo um deserto, muitas vezes olhando para o lado e não vemos nada. Mas será que nós estamos conectados de verdade com o nosso anjo da guarda, com a espiritualidade? Porque quando passamos pelos desertos, os quais precisamos passar, pelas doenças, pelas perdas, por essas tristezas, nós estamos acompanhados também. E quando nós aceitamos, temos a paciência e a resignação, já é meio caminho andado para suportarmos essas dificuldades. Se nós temos a paciência de esperar em Deus, sabendo que aquilo que passamos é importante para o nosso crescimento moral, para o nosso adiantamento, nós vamos passar mais facilmente por essas turbulências. As tormentas não são eternas, elas durarão o tempo que nós ficarmos presos a elas. Segundo Leon Denis, quando a dor nos visitar, acolha como uma amiga, porque se ela veio nos visitar, é porque algum aprendizado nós ainda precisamos, ainda temos necessidade daquela dor, daquela tristeza, daquela dificuldade. E quanto mais nos negarmos a aceitar, mais pesado esse fardo vai ficar também, não é? Quando a gente aceita mais facilmente essas dificuldades, que muitas vezes fomos nós mesmos que buscamos na vida, pelas nossas teimosias, pelo nosso orgulho, pelo egoísmo, muitas vezes por querermos algo que ainda não era o momento de ter e nós metemos os pés pelas mãos, atropelamos as etapas da vida. Às vezes adoecemos porque não tivemos o equilíbrio, não tivemos limites, trabalhamos excessivamente e a enfermidade é uma forma de nos desacelerar. Eu já passei por isso, então quanto a isso eu falo um pouco com propriedade, que é para dar uma desacelerada. E muitos eu tenho certeza que já passaram por isso também, né? Nós temos muitas experiências em comum. Então sempre a forma como nós aceitamos, como nós nos posicionamos diante destas aflições, indicam aprendizado para nós. Se nós nos negarmos a aceitação, se não trabalharmos esta resignação, esses fardos ficam tão pesados que outras enfermidades acontecerão. E assim nós vamos nos distanciando do Pai também, dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, da espiritualidade, dos nossos irmãos desencarnados que estão conosco o tempo todo. Se nós rompermos este vínculo, esta sintonia, fica mais difícil. As nossas escolhas serão mais tortuosas. Nós vamos acabar saindo do trilho mais facilmente. E não é isso que nós viemos buscar nesta encarnação. Nós viemos atrás da evolução. Nós não encarnamos para sofrer, mas o sofrimento é um caminho que nos leva ao progresso devido às nossas condições morais, às nossas condições de aprendizagem que trouxemos do passado e que acompanham ainda nesta encarnação. Mas não é necessário passar por tudo isso. Às vezes nós passamos uma existência com sofrimentos mínimos, mas para quem está de fora, como ela pode suportar, como que ele aguenta, que situação, que dificuldade, coitado. Para os de fora é um sofrimento eterno, muito mais pesado, é um fardo muito mais pesado. Mas para quem passa bem, como diz aqui, quem sofre bem, aquilo ali para ele não é um peso, é um ensinamento. E aqui ao final, Lacordaire fala que bem-aventurados os aflitos pode ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança
e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Então, saber sofrer não é ficar agradecendo a dor toda hora. Se a gente está passando por uma enfermidade gravíssima, não é a questão de achar bom, mas é entender que aquele processo ele é necessário, com fé, com firmeza, com coragem, que nós vamos passar por aquela turbulência. Eu tenho um exemplo de duas amigas, que uma mais jovem, de 40, e outra jovem também, de 70, que é a minha amiga. E as duas estão sofrendo dores devido à osteoporose. E a de 40 está levando numa boa, foi limitada de todas as suas atividades. E a minha amiga de 70 não está aceitando. Então, o processo de negação está complicando mais o quadro de saúde, de maneira a recorrer a andador, a fisioterapia diariamente, coisas do tipo. Então, a forma de aceitação é diferente, porque o mesmo problema, são as mesmas dores, só que a maneira de enxergar é diferente. E assim, nós podemos levar esses exemplos, cada um com a sua particularidade, para cada segmento da vida. Aqueles que têm um trabalho hoje, de repente, amanhã não tem mais, entram em colapso nervoso, ficam totalmente destituídos de sua fé, ficam revoltados, desacreditados. Só que são provações para a gente também, porque no dia de amanhã outras portas se abrirão. Muitas lições nós tomamos disso, como desapego principalmente. Se hoje nós estamos posicionados num determinado lugar, num determinado cargo, amanhã pode não ter nada daquilo. E nem por isso nós seremos pessoas piores, porque aquilo ali não significa a nossa existência. Aquilo ali é material. Claro, importante para o sustento material, mas a importância que nós damos aos status, aos problemas materiais, não podem ser maiores do que a importância que nós damos ao crescimento para o nosso espírito, porque é isso que vai trazer a paz. Como diz aqui, depois do trabalho virá o repouso, depois de toda essa turbulência, depois de termos aceitado, de termos nos resignado, buscando entender primeiramente, mas com a sabedoria da aceitação, nós teremos o reino dos céus. Nós teremos a paz de que tanto precisamos. E não é uma paz momentânea, mas é a paz que vai nos acompanhar para todas as nossas vidas. Porque aquele ensinamento que nós temos hoje, aquilo que a gente aprendeu, que foi vivenciado às custas do nosso orgulho, com o sacrifício da nossa entrega, da resignação, que nós suportamos com tolerância, com paciência, com boa vontade, isso jamais será esquecido. Esse exemplo que nós temos diante das dificuldades e que trazemos como experiência de vida, nós nunca mais vamos esquecer, porque foi uma provação vencida. E as provações mais difíceis que nós temos de vencer são geralmente as provações da saúde, das doenças. Quando as doenças nos visitam ou a um ente querido, aí nós colocamos todo esse capítulo 5 aqui em xeque. Nós provamos todas as aflições. Isso eu falo também de experiência. Que nós provamos cada lição, cada item aqui, para entender o que Deus quer de nós. Para nós nos posicionarmos como Paulo na estrada de Damasco,
e não questionar por que isso está acontecendo comigo, por que essa provação veio para minha vida, por que eu estou passando por essa expiação, mas Senhor, o que queres que eu faça? Né? O que queres de mim? Em que eu posso ser útil, o que eu posso fazer para auxiliar o próximo, para auxiliar a mim, na minha existência, mas primeiramente olhando para quem está do meu lado, porque eu posso ser útil para aquele ali também. E quando eu olho para o lado, eu me compadeço com as dores do outro, eu já estou aprendendo sobre o sofrimento, eu já estou avançando 1 milímetro nessa evolução para suportar melhor as minhas dores, as minhas dificuldades, porque sempre que a gente olha para o lado, vai ter um irmão mais necessitado, vai ter um irmão numa condição pior, e a gente se sente tão pequeno de ter reclamado de alguma coisa tão fútil muitas vezes, ou tão fraco de ver alguém suportando uma dor muito pior, um problema muito maior, e ele está sofrendo, mas não está sentindo aquele sofrimento. A limitação dele é diferente. Então nós nos enxergamos tão necessitados dessa iluminação e saber sofrer, saber passar por esses desertos, por essas turbulências, entregando nas mãos do Pai, porque Ele está nos guiando. Os nossos fardos ficam mais leves. O aprendizado que nós vamos carregar para esta encarnação e para as próximas serão passaportes para nós, para termos um adiantamento, um merecimento de galgarmos mundos melhores também. Nós estamos aqui em busca de evolução e para evoluirmos precisamos nos desvencilhar dos nossos velhos hábitos, dos nossos velhos eus, né? De cada um na sua condição antiga, na sua condição anterior a desta encarnação. Nós trouxemos muitos vícios, claro que trouxemos, vícios morais, alguns vícios materiais, trouxemos muitos estigmas, muitos preconceitos, trouxemos muito do que éramos, mas estamos aqui para melhorarmos. E as dores são as bênçãos que Deus envia aos seus eleitos. Nós fomos os eleitos, nós fomos merecedores dessas bênçãos. E não são como castigo, são como educadora. Como Joana de Ângeles já disse, que a dor ela é uma educadora, ela nos educa, ela nos corrige. Quando dói, nós não queremos fazer de novo, porque nós tivemos o exemplo. Nós entendemos que aquilo vai retardar o nosso processo, vai agravar a nossa evolução. E nós queremos o melhor. Nós queremos ser felizes. Nós queremos a felicidade que Jesus entendeu e colocou para nós, que não é desse mundo, mas para nós merecermos aquela felicidade, precisamos passar por aqui, agora e da melhor forma possível. Sabendo sofrer e não maldizendo esse sofrimento para agravar as nossas condições e ainda pior, nos aproximar daqueles irmãos infelizes que se comprazem desses pensamentos negativos, pessimistas, que vão nos decaindo cada vez mais, que vão nos empurrando cada vez mais para as nossas quedas, para cairmos e falirmos novamente. Então, precisamos ressignificar, entender melhor esse sofrimento. Todos nós passamos por dificuldades e há alguns meses e anos, há quase 2 anos, estamos aí em pandemia, sofrendo também. Muitos estão sofrendo por ficarem limitados de amigos, de lazer, do trabalho, da escola, de vários fatores. Muitos estão em depressão. Os consultórios psicológicos, de psicólogos, estão aumentando muito com a depressão, os atendimentos, que eu quero dizer. E
temos que também saber, nesse momento difícil para a humanidade, lidar com essas dificuldades, para mantermos a nossa casa mental organizada, o nosso psiquismo equilibrado. Porque se nós desequilibrarmos, podemos levar outros ao desequilíbrio também, dentro de casa, no trabalho, na escola, em vários lugares. Então, cuidemos de nossa mente, de nossa saúde mental, para que aqueles que nos são caros, que estão ao nosso redor, convivem conosco, também possam usufruir desse equilíbrio, para que esses fardos que a humanidade toda está carregando tornem-se mais leves, porque já entendemos que somos todos iguais. Perante esta pandemia, entendemos a igualdade em que vivemos, todos na mesma vulnerabilidade, com as mesmas limitações, com as mesmas dificuldades, mas cada um saberá passar melhor que o outro pelos momentos difíceis. Isso tudo vai passar, né? Toda a tristeza, toda a infelicidade, todos os momentos difíceis, o sofrimento vai passar. E nós devemos passar por eles, deixá-los passar da melhor forma. Se não ficarmos presos tempo demais, nós vamos trazer maiores complicações. As consequências desse apego, até mesmo aos momentos difíceis, ficar remoendo sempre a mesma situação difícil, contando a mesma história, e cada vez que a gente conta, a gente sofre de novo. O nosso cérebro, ele revive toda vez que nós vamos lembrar de um fato negativo, de uma tristeza, de uma dor, de um sofrimento. O nosso psiquismo volta naquela mesma sensação e o organismo responde novamente com as mesmas interações, com a mesma fobia, com a mesma taquicardia, com aquele coração acelerado, com uma sudorese. Então nós podemos prejudicar o organismo, o corpo físico também, não conseguindo coordenar essas emoções, não sabendo lidar com a dor, com a tristeza e com todos esses sentimentos que deveriam ser passageiros. E eles demorarão o tempo que nós permitirmos que eles demorem. Eles vão ficar conosco o tempo que nós permitirmos que eles fiquem. Se nós quisermos que seja rápido, temos que trabalhar para isso. Fácil não é, porque nós temos aqui no capítulo 5 um monte de lição para aprendermos a lidar com essa situação. E talvez nessa encarnação nós não consigamos, mas não percamos a fé, que nós vamos continuar tentando. Estamos indo e vindo sempre, e cada vez que nós voltamos, melhoramos um pouquinho. Porque todo conhecimento adquirido não é esquecido. Uma hora ou outra ele vai vindo. Nós temos alguns insights na nossa memória, no nosso arquivo mental, que vai nos permitindo lembrar, fazendo coisas que nós não sabíamos que conseguimos fazer, e assim nós vamos lapidando melhor o nosso perispírito, nos colocando em condições melhores para as próximas vindas neste planeta ou para outro, que nós tenhamos permissão e merecimento de ir também, de acordo com a nossa estadia e de acordo com a forma que nós aproveitamos as experiências que temos aqui na Terra. Então, vale a pena lermos, estudarmos mais sobre esse capítulo, porque os ensinamentos aqui parece que são infindáveis, são bastante mesmo. E eu agradeço a todos pela vibração de paz, de amor, pela harmonia desse ambiente que todos nós conseguimos captar, pelas intuições que os espíritos nos promovem, pela bênção desta casa, pelos trabalhos da casa, e que Jesus esteja conosco em cada momento de nossas vidas, até chegarmos em nosso lar e toda semana, agora e sempre. Muita paz e saúde a todos. Obrigada. Olá, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Estamos aqui mais uma vez
para apresentar a vocês um conto muito bonito que vai fazer vocês terem bastante reflexão. O conto está no livro Contos desta e d'Outra Vida. Foi psicografia de Francisco Cândido Xavier e o autor é o irmão X. Chama-se Pureza em Branco. Quando Anésio Fraga deixou o corpo físico, ele que fora sempre considerado puro entre os homens, atingiu a fronteira do mundo espiritual, à semelhança de um lírio, tal a brancura de sua bela vestimenta. Pretendia viver nas alturas superiores, respirar o clima dos anjos, alçar as estrelas e comungar a presença de Cristo. Explicou ao agente espiritual que atendia ao policiamento da passagem para o excelso plano da espiritualidade. O zeloso funcionário, contudo, embora lhe mostrasse profundo respeito para com a sua apresentação, submeteu-o ao longo teste, vindo ao qual, não obstante, desapontado, explicou que lhe não seria possível avançar. Faltavam-lhe requisitos para maior ascensão. Eu? Gaguejou Anésio, aflito. Como pode ser isso? Fui na terra um homem que observou todas as regras do caminho, todas as regras do santo caminho. Apesar de tudo, falou o fiscal reticencioso. Não me conformo, reclamou o candidato à glória divina. E sacando do bolso uma lista, exclamou agastado. Pensando na hipótese de alguma desconsideração, resumi em 10 itens o meu procedimento irrepreensível no mundo. E leu para o benfeitor calmo e atento. Respeitei todas as religiões. Cultivei o dom da prece. Acreditei no poder da caridade. Nunca aborreci os meus semelhantes. Confiei sempre no melhor. Calei a toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Calculei todos os meus passos. Jamais procurei os efeitos do próximo. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas. Vivi em minha casa, preocupado em não ser percalço na estrada alheia. O mordomo da grande porta, no entanto, sorriu e comentou: Fraga, você leu as afirmações, esquecendo as demonstrações. Como assim? O amigo paciente apanhou uma ficha, esclareceu que o plano espiritual possuía também apontamentos para o confronto e solicitou-lhe a releitura da lista. Principiou Anésio. Respeitei todas as religiões. E o examinador acentuou conferindo as anotações, mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente em seu próprio favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes. No entanto, não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas a seu próprio benefício. Calei toda palavra ofensiva e desrespeitosa. Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem apanhar os necessitados de consolo e esperança. Calculei todos os meus passos para não ser molestado. Jamais procurei defeitos no próximo. Contudo,
não aproveitou os bons exemplos. Evitei todos os contatos com todas as pessoas viciadas, atendendo ao comodismo. Vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia, simplesmente para não ser chamado a tarefas de auxílio. Anésio, desencantado, silenciou. Mas o benfeitor esclareceu sem afetação. Meu amigo, não basta fugir ao mal, é preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco, brilha em branco, mas a sua existência na Terra passou igualmente em branco. Volte e viva. Angustiado, Anésio perdeu o próprio equilíbrio e rolou da altura na direção da Terra. Esta é a nossa lição de hoje através desse ponto. Não basta saber o bem, tem que praticar o bem. No Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 11, fala uma frase que para mim é uma regra de ouro: amar ao próximo como a si mesmo. Quem quer o bem para si, quer o bem para o próximo. E a máxima também da nossa religião espírita, que fora da caridade não há salvação. A caridade é o grau mais elevado do amor. Então vamos praticar a caridade. Diz uma passagem bíblica que diz assim: amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Caríssimos irmãos, filhos eternos da fonte, vosso país atravessa um período de enfermidade. Nesse momento, nas esferas acima de vossas cabeças, trava-se uma das maiores batalhas que os aros de luz dos espíritos protetores desta nação já presenciaram. Como um exército de forças espirituais contrárias ao trabalho edificante de vocês na consolidação da vossa jornada no caminho da fonte de luz, da energia criadora de Deus. Este referido exército quer obscurecer vossas mentes e almas. Como um vírus, os capilares energéticos de vosso território estão sendo desafiados por essas forças contrárias à luz do bem, à luz transformadora. Mas o remédio, a cura para tudo isso, vos é enviada todos os dias das instâncias superiores. Usem sua inteligência, sua intuição, sua força de vontade e, acima de tudo, o poder que lhes é dado para se conectarem entre si e com a divina fonte de bondade. Rogamos a vós, com todo o nosso amor incondicional de irmãos, que creem em vocês, fujam da tentação de cederem ao chamado para o referido embate. Não se esqueçam de que vocês possuem a dádiva
de serem aqueles a quem essas palavras chegaram, mas que vocês também têm a responsabilidade de agirem com firmeza contra o desvario insano da maldade, da irracionalidade e da discórdia entre irmãos. Agora, mais do que nunca, a vigilância e a oração devem andar juntas, acopladas tal qual vossos fluidos às vossas artérias do corpo, pois existem chances severas de romperem-se os laços já construídos da evolução em níveis individuais e, o mais grave, no plano de coletividades inteiras. Se vocês cederem, há riscos de muito sofrimento, físicos e morais. Sejam firmes, sejam discordantes aos valores terrenos e suas lideranças, mas firmes em suas próprias e livres convicções espirituais. Sim, se agirem em conformidade com a centelha divina que habita em vossos corações, a tempestade se acalmará. Nós estamos aqui, de prontidão, convocados que fomos para proteção, inspiração, intuição e guia de vocês, sem interferir, é claro, em vossas decisões mais importantes. Foi-nos permitido advertir para essa imensa pressão das referidas hostes contrárias nos próximos 30 dias do vosso calendário. 30 dias do vosso calendário. Marquem. Dos incontáveis cantos do universo, trabalhadores da saúde, do reparo e da assistência, então estão prontos. Estão prontos, sabedores de que talvez, em breve, terão que agir. Estamos todos de mão dadas em vigília, mas na esperança de que não nos seja dada a missão de trabalharmos efetivamente. Cremos no potencial de cada um de vocês, de não se deixarem cegar pelo ódio, pela mágoa. Cada uma de vossas vidas tem a mesma importância, por ser a materialidade do milagre, da fonte em vocês, que é Deus. Precisamos todos de uma forte conexão vibracional para a efetiva criação de um halo fortalecido em torno de vós. Aos que creem, reiteramos a urgência. Aos descrentes, estamos caminhando lado a lado. Familiares de todos vós estão sempre se dirigindo agora ao orbe, repletos de bondade, proteção e cuidado. Mentalizem seus protetores especiais. Fortaleçam sua fé. Criem um espaço em seus lares, espaços de trabalho, organizações. E repetimos, afastem-se de
tudo o que forem intuídos como tóxico, doente, destruidor. Sobre o processo atual de transição de forças políticas terrenas, esperamos que o mesmo caminhe sob essa proteção da luz. Mas é necessário que criemos esse exército de corações conectados aos melhores propósitos. Rogamos ao universo, ao seu Criador, a fonte inspiradora e transformadora, que ampare a todos e os guie pelos melhores caminhos. Agradeço a oportunidade de me dirigir aos seus corações em nome das falanges de luz. Assinado Ana Nery. Então vamos fazer o nosso encerramento da nossa tarefa da noite de hoje, agradecendo a Deus, o nosso Pai maior, a Jesus, o nosso irmão, por esta grandiosa oportunidade que Ele nos concedeu de mais um trabalho da noite de hoje. Queremos te pedir, Senhor, que nesse momento, através do seu amor, todos possam receber as suas bênçãos de fé e de esperança nas suas casas, na humanidade inteira, aonde existe uma dor, uma lágrima, Senhor, que o Senhor possa levar um pouquinho dessa paz que recebemos na noite de hoje. E então, Senhor, queria te pedir também, com muita fé, com muita alegria no nosso coração, que abençoe essas águas que aqui foram depositadas em Teu nome, que elas também se transformem em remédios para a cura do corpo físico e da alma de quem dela fizeram uso. E assim, Senhor, com muitos agradecimentos, com muita gratidão, queremos te pedir que permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte, por toda a nação, a bênção da esperança e da cura. Por isso, Senhor, é que estamos aqui, te agradecendo, é muita gratidão. E vamos dar por encerrada a nossa tarefa com muita fé e pedindo ao Senhor que nos abençoe e nos proteja agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, meu Pai. Que assim seja. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração.
A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós.